Bom, galera, aqui é o Tarcísio e faz tempo que não tinha vídeo da OSR Underground, então resolvi fazer um que já faz muitos e muitos anos que eu falei dele, que é o Tunnels and Trolls, que é nada mais nada menos que o segundo sistema de RPG oficialmente publicado. A gente não sabe se teve alguma coisa no meio disso, com certeza alguém deve ter feito alguma coisa, mas publicado oficialmente em 1975, mais especificamente em abril de 1975, um cara chamado Ken San Andrew, através de uma editora chamada Flying Buffalo, publicou esse jogo, que é o Tunnels and Trolls, né? Que ficou conhecido também pelos fãs, até como uma brincadeira, como TNT. E na verdade o Ken San Andrew, ele escolheu esse nome justamente para ter essa jogadinha, não porque o que ele queria se aproveitar do D&D para ter o TNT, mas é porque, de maneira geral, o Tunnels and Trolls ele sempre foi um jogo que ele não é um jogo cômico, mas ele sempre foi muito mais light, mais brincalhão do que o D&D. E ele tem uma história muito interessante. Eu tô aqui para resgatar um pouquinho e falar um pouquinho do sistema. Isso que vocês estão vendo, gente, é o reprint da primeira edição. Então esse daqui é como ele foi lançado lá em 1975. O Ken San Andrew, ele fez esse reprint, ele lançou, você acha para aquisição lá no Drive-Thru. De tempos em tempos ele disponibiliza gratuitamente, fica de olho, geralmente numa Black Friday, alguma coisa assim. E é um material preciosíssimo, né? Porque isso aqui foi lançado menos de um ano depois do D&D. Então, gente, o Tunnels and Trolls ele surgiu quando o Ken San Andrew e mais um grupo de amigos conheceu o Dungeons & Dragons. Eles gostaram muito da proposta. Gente, isso não sou eu que estou inventando, tá? Isso daqui o cara conta aqui no começo do livro, tá? Ele adorou a proposta, ele entendeu a proposta, só que ele era um cara que ele não estava ligado em nada de board game, ele não sabia nada. Então, aquela linguagem do OD&D, dos primeiros livretos lá, para ele pareceu muito confusa. E convenhamos, é confusa mesmo. Então, ele falou, bom, eu não consigo entender plenamente isso. Ele também achou os livretos um pouco caros, para a condição financeira que ele tinha e tudo mais, e dos amigos. Então o que ele decidiu fazer? Ele decidiu criar o que seria uma versão dele do Dungeons and Dragons. Então, no princípio teve muita coisa parecida. Por exemplo, os atributos. Aqui você vai ter força, você vai ter inteligência, você vai ter destreza, você vai ter constituição, você vai ter carisma. Só que aqui você não tem sabedoria, pelo menos não nessa primeira edição. A gente já está na 8ª edição, se eu não me engano, do Tunnels and Trolls. Mas essa é a primeira. E você tinha a sorte, que ainda continua, mas a sorte era muito mais predominante na mecânica. E para facilitar, em vez de usar dados poliédricos, ele decidiu que ele ia só usar dados de 6 lados. Então, além de ter sido o segundo RPG publicado, foi o primeiro RPG oficial a usar só dados comuns de 6 lados. E não foi só essa inovação. O Tunnels and Trolls, se a gente comparar com o que foi feito depois, e até com o design de jogos indie hoje em dia, ele foi muito de vanguarda. Ele meio que já fez lá algumas mecânicas que mais pra frente seriam consideradas inovadoras. Tipo, 30 anos depois, alguns jogos começaram a apostar nisso e eram considerados inovadores. Porque o Tunnels and Trolls, ele conseguiu bastante atenção quando ele foi lançado, mas logicamente o D&D já se estabeleceu muito mais, porque o D&D tinha pessoas por trás que realmente estavam preocupadas em transformar isso num negócio, em montar uma empresa, ao passo que o Ken San Andrew, ele sempre foi um cara mais light, mais de boa com essas coisas. Ele queria mesmo era se divertir, e até hoje ele fala que nunca teve muitas pretensões com o Tunnels and Trolls. As ilustrações, coisas interessantes, né? As ilustrações desse livro aqui, elas foram feitas em uma tarde. Um amigo dele sentou lá, conforme ele ia explicando, o cara ia fazendo as ilustrações. Não tem muitas. Deixa eu ver aqui alguma que dê para mostrar. Tem algumas que tem
tem pouquíssimas ilustrações, né? E elas são muito bem humoradas. E de maneira geral, é isso. Ele tem um tom, ele não é um jogo cômico, mas ele tem um tom que o próprio San Andreas, em várias entrevistas, ele fala que quando ele criou o Tunnels and Trolls, ele não queria aquela abordagem mais hardcore do Swords and Wizards. Swords and Wizards não, do Swords and Sorcery. Swords and Sorcery, né? Do gênero espada e feitiçaria. Não. Ele sempre deixou claro que o que ele queria era que fosse um mundo muito parecido com o Senhor dos Anéis, só que como se estivesse sendo lançado na forma de quadrinhos da Marvel. Né? Isso é muito interessante, porque se você for analisar, não tem nada a ver com a Marvel cinematográfica hoje, mas com os quadrinhos da época e tudo, é muito interessante. É muito legal essa abordagem. Então, já começa aí. Então, tem esse humor, tem essa leveza que sempre foi característica do Tunnels and Trolls. Vou falar um pouquinho agora da história dele para depois voltar nas regras um pouquinho mais a fundo, tá bom? Não vou, esse vídeo não é para detalhar regras, esmiuçar, para falar em linhas gerais. Em 1976, o Tunnels and Trolls ele começou a publicar aventuras solo no estilo Escolha Sua Aventura, né, do Choose Your Own Adventure, que alguns anos depois, poucos anos depois, ficaria famoso com o sistema Fighting Fantasy, que para nós chegou como Aventuras Fantásticas. Mas há de dizer que não foi o Tunnels and Trolls que inventou esse tipo de ficção, já existia antes do RPG já existiam esses livros de múltipla escolha, mas foi o Tunnels and Trolls quem trouxe esse tipo de literatura para dentro do RPG, até o ponto que, hoje em dia, quando a gente pensa em livro-jogo, por mais que tenha muita gente que não ache que é RPG, a associação ela é quase que imediata. E não era assim, não era. Foi o Tunnels and Trolls, e ele começou a investir bastante. Em 1976, apenas um ano depois, eles lançaram a primeira aventura que, se eu não me engano, chamava Buffalo Castle, em referência à editora que estava publicando. E aí, sempre foi um dos grandes focos do Tunnels and Trolls. Eles têm muitas aventuras para mestre também, muitas, mas eles têm muitas aventuras solo para ser jogada sozinho nesse esquema Choose Your Own Adventure, como se fossem as aventuras fantásticas que a gente tem aqui no Brasil, só que com o sistema do Tunnels and Trolls. Muito boas essas aventuras, por sinal. Então essa foi a primeira edição. E é interessante que é um sistema que ele foi evoluindo muito, porque quando chegou em 1978, ou 79, agora me deu um branco, ele já estava na 5ª edição. Né? Então ele foi recebendo alguns aprimoramentos, alguns esclarecimentos. Sempre foi um livro, esse primeiro aqui ele já é muito mais fácil de entender do que os 3 livretos iniciais do Dungeons & Dragons. Né? Eu acho que o D&D só foi superar a clareza na explicação das regras quando chegou o Mold e o Cook, que lançaram a versão Basic Expert. Mas em pouco tempo ele já tinha avançado bastante. Mas as edições que vieram depois, elas meio que foram fazendo um mix das inovações que você tem lá na 5ª edição e tudo, com o espírito que tem aqui nesse primeiro. E hoje em dia, tem algumas variações, algumas mudanças nas regras que são significativas em tese, mas na prática o sistema funciona muito parecido como ele era na origem, assim. Ele não é um jogo que aconteceu como D&D, por exemplo. Se você pegar a 3ª edição, é muito diferente do original. Se você pegar a 4ª edição, é muito diferente da 3ª. Né? Ele não teve esses altos e baixos. Ele teve modificações, mas ficou tudo dentro, assim, da caixinha Tunnels and Trolls. Eu acho que em 1979 também, posso estar falando abobrinha, mas eu sei que é na década de 70... o próprio Ken San Andreas lançou um outro jogo com o mesmo sistema de regras que chamava Monsters, ou Monsters, né? 3 Monsters. Que era a mesma proposta, só que aí você interpretava os monstros, logicamente. Esse sistema, ele ficou bem underground, mas agora está tendo um revival dele. Tanto é que tem uma comunidade
no Reddit, tem uma comunidade no Facebook bastante ativa que circunda esse outro jogo que é o Monsters. Muito interessante também. Bom, o que esse sistema ele trouxe de... É difícil falar inovação quando você só tinha uma coisa, né? Qualquer coisa que aparecesse diferente pode ser considerada uma inovação. Então vamos lá. O que o Tunnels and Trolls apresentava de muito diferente em relação ao D&D, que era a única coisa que a gente tinha para comparar na época? Então, primeiro, uso exclusivo de D6. Segunda coisa, o combate. O combate é totalmente diferente, porque o combate ele é simultâneo e ele é grupal, ele é em massa. Então, ele trabalha muito interessante, porque cada arma, ela diz quantos dados você rola no ataque. E como cada herói vai estar com uma arma, ou até mesmo sem arma, mas cada herói vai ter um número de dados para ataque, você rola todos juntos os dados. E você calcula um grande número. Então, dá para dizer, embora não tenha esse nome aqui, que o Tunnels and Trolls ele começou a introduzir essa questão de pilha de dados, né? Dice pool. Não está escrito com esses termos, nem existia, eu acho, mas é justamente isso. E os monstros é muito interessante, porque os monstros eles só têm um atributo que é chamado de Monsters Rating, né? Que é o MR. Esse MR ele pode ir de 1 até 300 ou mais. Tem uma tabela aqui, acho na página 6, se eu não me engano. Não, 6 aqui, ó. Aqui, ó, tem uma tabela aqui que para cada valor do Monster Rating, você tem a quantidade de dados que você rola no ataque do monstro. É só isso. Ele não tem pontos de vida? Não. Os pontos de vida é o Monster Rating. Os danos que você vai causando vai sendo descontado do Monster Rating. Como é que funciona? Você pega os dados referentes a todos os heróis que estão batalhando, você pega os dados referentes ao Monster Rating de todos os monstros que estão lá, você rola os dois lados simultaneamente, a diferença é o dano. Quem tirar maior provoca a diferença de dano no menor. No caso dos heróis, isso vai ser distribuído, eles vão distribuir perdendo a força, né? E no caso dos monstros, vai ser descontado do Monster Rating. Logicamente, essa é a mecânica do jogo original da primeira edição. Tem algumas variações em edições posteriores. Isso é muito legal, é muito prático, é muito rápido. Então essa é uma mudança bem grande. Não tem iniciativa, não faz muito sentido você rolar iniciativa. Pode acontecer de você fazer um ataque e tudo mais. E para fazer outras ações, principalmente aquelas que dependam da sorte, que seria baforada de dragão, ácido, feitiços, aqui a gente tem o Saving Roll, que no D&D a gente tem o Saving Throw, aqui ele fez o Saving Roll, logicamente tirando sarro, né? De alguma forma, pegando assim o gancho, é muito bem humorado. E o Saving Roll aqui, ele depende do nível da masmorra, ou do perigo, e da sorte. Então, por exemplo, no primeiro nível, você faz, no primeiro nível de uma dungeon, por exemplo, qual que é o valor do Saving Throw? Você vai pegar 20 menos o teu valor de sorte. Ou seja, quanto maior o seu valor de sorte, menor vai ser o número. Por quê? Aí você vai jogar 2 dados, você vai somar alguns bônus que você tem por causa de constituição, ou inteligência, ou força e tudo mais, e você tem que tirar um valor maior do que esse, né? E se você jogar 2 6, você pode jogar de novo. Que tem também esse conceito do dado explodir, que depois acabou sendo uma característica de vários jogos indies. Olha só que interessante, né? Como é que uma mecânica que surgiu logo no começo e que era mainstream, porque só tinha os 2, então dá para dizer que em 1976 o Tunnels and Trolls era mainstream, porque ou era D&D ou era isso, né? 75, desculpa, né? 76 já foram surgindo outros, surgiu o Fantasy Trip e tudo mais. Tinha essas inovações, dado que explode, combate
simultâneo, combate em massa, muita inovação. E a última grande inovação que eu coloco aqui é a forma como a magia funciona. Aqui a magia, ela trabalha diferente, porque aqui o mago, ele é um cara que ele consegue gastar as suas próprias forças para lançar feitiço. Então, cada feitiço tem uma quantidade de custo de força. Então você gasta aquele ponto de força e você realiza aquela magia. E o que sempre chamou a atenção é o nome dos feitiços, né? Por exemplo, vou pegar aqui feitiço de nível 1, né? Tem um feitiço aqui, ó, que você começa a usar a sua inteligência como se fosse uma arma, né? Os dados referentes a ela e tudo mais. E o feitiço chama Tome Essa, Seu Monstro, né? Take That, Your Fiend. Tem um que você usa o seu carisma para tentar intimidar o monstro, né? E o feitiço chama Oh, Go Away. Tipo, ó, vai embora. Tem o feitiço que abre portas, por exemplo, chama Knock Knock. Aquele que detecta coisas invisíveis, ele chama Oh, There It Is, que traduzido seria Oh, aqui está. Então é esse tipo de humor que você acha no Thanos and Trolls, mas eu já falei várias vezes e eu gosto de ressaltar, não é um jogo de humor. O humor, ele faz parte lá da linguagem e da proposta mais leve. E é isso, gente. Então, é por isso que eu acho assim, de maneira geral. Eu acho que o Ben Milton lá no canal dele, que talvez seja o cara mais famoso da OSR, ele começou a usar de uns anos pra cá, né, o termo OSR D&D, né, que é o old school, que foca no D&D. E eu noto que é realmente isso, né, que assim, você tem achado esses jogos aqui realmente mais old schools, por exemplo, aqui no Brasil pelo menos não pegou ainda, né? Lá fora o Thanos and Trolls, ele tem uma comunidade, não vou dizer grande, mas uma comunidade entusiasmada e fiel. A galera produz muito conteúdo pro Thanos and Trolls, tem muito conteúdo gratuito de Thanos and Trolls. Quando tem promoções no drive-thru, eles sempre estão colocando vários materiais gratuitos. O site deles sempre tem coisa gratuita. Na Black Friday você vai encontrar promoções e tudo mais. Então é um sistema que não é difícil de acompanhar se você, logicamente, tiver aí com o inglês um pouquinho mais afiado. Tem tradução para o português, Tarcísio? Eu não sei. Oficialmente nunca foi lançado isso aqui, né? Mas talvez exista alguma tradução de fã. Não saberia. Quer ver? Deixa eu procurar aqui. Só um segundinho. Quem chegou até aqui também, né? Se quiser desligar também, né? Já aproveitou o conteúdo. Deixa eu ver aqui se tem Thanos and Trolls em português. Eu acho que não. Duvido muito. Ó, na Ludopedia tem a versão 5.5 aqui cadastrada. Mas... não tá, hein? Deixa eu ver aqui na capa se tem alguma coisa. Só um segundinho. Não, tá em inglês. E olha só que interessante, né? Logo na capa da edição 5.5 tá escrito para jogo solo e jogo em grupo. É muito interessante, uma capa bem legal, por sinal. É isso, galera. Então revisitamos o Thanos and Trolls.